E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Quanto tempo, hein? Eu estava morrendo de saudades. E aí, galera do Motiva Gente, eu sou o professor Lindomar Batista. Eu sou o professor Josué Barbosa. Juntos estamos aqui para dar continuidade às videoaulas de biologia. Se estamos continuando, eu quero que você fale para a galera a aula de hoje, o que nós vamos falar. Hoje nós vamos falar sobre as características da membrana citoplasmática e vamos falar também sobre os centríolos e os flagelos, que são estruturas citoplasmáticas. A membrana plasmática é aquela que também é conhecida como plasma? Exatamente. Então, pessoal, primeira observação do dia de hoje. Tome cuidado nas provas. Se tiver o nome plasma, é a membrana celular. Exatamente. Mas eu percebi que você veio de visual novo hoje, José. Gostou? E eu tive uma ideia. A gente pode fazer uma analogia para facilitar o aprendizado dos alunos. Qual? Hoje nós vamos falar sobre membrana plasmática. Certo. E vamos falar sobre suas funções. E uma delas é sobre revestimento. Certo. Então vamos imaginar que Josué é uma célula. Ora, se ele está usando boné, o boné ele serve como revestimento. Ah, o boné. Então, gente, vamos entender que a célula ela possui um revestimento que se chama membrana plasmática. E vamos comparar como se fosse esse boné. Isso é uma característica da membrana, uma das suas funções. E se algo protege, e se algo reveste, algo também protege. Espera aí, deixa eu entender. O meu boné, que eu comprei hoje, bonitão, azul, Restart, ele está servindo para revestir minha cabeça. Que no caso, minha cabeça seria a célula. Exatamente. Então ele está protegendo, porque quando eu estou andando de bicicleta, que faz aquele sol, eu consigo fazer uma sombrinha no meu rosto, que seria a célula. Exatamente. É justamente essa função que a membrana plasmática ela atua na célula. Revestimento e proteção. Só as duas? Mas tem outra que é muito mais importante. Fale com nossos alunos. A permeabilidade seletiva. O que é isso? Imaginemos a fronteira de um país. Todo país ele tem sua delimitação para quem entra e quem sai. Vamos imaginar se a célula ela não tivesse a membrana. Então ela seria agredida por vírus, por bactérias. Possivelmente a gente não estaria mais existindo no planeta. Então, a membrana plasmática ela vai fazer esse papel de seletividade, ou seja, o que entra dentro da célula e o que sai. Deixa eu ver se eu entendi um pouquinho. O meu boné está servindo para fazer a permeabilidade. Como é? Permeabilidade seletiva. Isso daí. Permeabilidade. Como é? Permeabilidade seletiva. É isso aí. Está servindo para proteger, por exemplo, da poeira. Ele não permite que a poeira entre. Mas se chover, vai molhar minha cabeça. Nossa célula precisa de água? Com certeza precisa de água. Ah. Então nossa membrana, automaticamente, ela vai perceber que aquela água ela vai ser útil para a função celular e ela vai permitir a entrada de água. Mas como uma substância estranha, uma bactéria, um vírus, ela irá impedir, por isso que é chamado de permeabilidade seletiva. Permeabilidade. Como é? Permeabilidade seletiva. Permeabilidade seletiva. Lembrou da minha loucura que eu não aprendi? Aprendam vocês. Porque essa formação da minha cabeça, professor Lindomar, que aqui está um desenho de uma célula, ela tem camada lipoproteica. O que é isso? É camadas de lipídio e de proteína. Se vocês for observar aqui, existe dois tipos. Posso dizer, voltando para o boné. A hidrófila e a hidrofóbica. A hidrófila gosta de água. Por exemplo, se chover, quando pega nessa parte, vai molhar o meu cabelo. Nesse caso aqui, tem algumas que vai acontecer isso. As que não gostam, por exemplo, a aba do boné, ela não vai permitir que a água entre. Não é isso? Exatamente. Então, você sabe me dizer quais são as proteínas das membranas?
Exatamente. As proteínas, elas são formadas basicamente por duas camadas. Quais? As camadas fosfolipídicas. Certo. Como você já falou, são camadas que têm contato com água e outras não têm. A parte mais interna, ela não tem contato com água, e a parte mais externa da célula, ela vai ter contato com água, que é justamente essa aqui. Já a parte interna, ela não vai ter contato com água. Mas não é apenas isso. A membrana também, ela possui um tipo de lipídio que muita gente pensa que só serve para dar infarto do miocárdio, o colesterol. Aquele que todo mundo diz que está fazendo teste de colesterol e só dá ruim, Exatamente. e serve mais para quê? Ele tem várias funções orgânicas dentro da célula, como energia, é uma fonte de energia também. O colesterol ele chega a ser problema quando ele se apresenta em níveis altos, mas para a formação da membrana plasmática ele está presente. E não só o colesterol, também carboidratos também fazem parte dessa membrana. Você sabe dizer para os nossos alunos qual é o tamanho de uma membrana? Muito pequenininha. Em termos científicos, podemos dizer que ela tem aproximadamente 75 ântrons. Esse ântrons não é aquele que você só consegue ver ao microscópio eletrônico? Exatamente. É um sistema de medida que serve para os microscópios. Ou seja, a olho nu, nós não conseguimos enxergar a membrana plasmática. Por ser tão pequena, ela precisa de uma ajuda para proteger. Quando é o animal, é o glicocálix. Quando é a planta, é a parede celular. Por exemplo, vamos dizer que o meu boné aqui é um animal, porque ele é azulzinho. Mas o que está ajudando a proteger é a aba. Essa aba aqui seria o glicocálix. Por quê? Então você quer me dizer que além da membrana plasmática existe mais uma proteção para a célula? Principalmente no animal que é o glicocálix. Segura aqui o animal que é o glicocálix. Aqui eu tenho o meu outro boné. Olha que bonito. Sabe de que eu peguei esse boné? De meu amigo Heraldinho, aquele aluno sem vergonha que só sabe vir de boné. Ele trouxe o boné verde e eu pedi para fazer essa aula. A parede celular. Aqui é o glicocálix. Aqui é a parede celular. Por quê? É verdinho. É a planta. Parede celular, no caso, que está ajudando a proteger a aba. A parede celular das plantas protege. Já no animal não tem parede celular. Tem o glicocálix. Fica aí mais bonito de quê? Parede celular de planta ou glicocálix de animal? Parede celular. Parede celular. Então eu vou terminar a videoaula com parede celular. Fale um pouquinho para os nossos alunos o que danado é ribossomos. Gente, ribossomo é mais uma estrutura citoplasmática que também está presente nas células, cuja sua função principal é a síntese de proteína, ou seja, a produção de proteína. Ela está presente tanto nas mitocôndrias como nos cloroplastos e espalhado pelo citoplasma. Nós já falamos disso na última aula, não foi? Exatamente. É, meu amigo. Mas um tópico para nós poder concluir a aula de hoje e vocês sair correndo, ligar para os amigos, sem falar que tem que curtir também o vídeo, tá bom? Falar um pouquinho dos centríolos. Centríolos é uma estrutura citoplasmática responsável por cílios e flagelos. São formados por microtúbulos, como vocês podem observar, e auxilia na divisão celular. Muito bem, José. Mas gostaria que os alunos não esquecessem do conteúdo que foi visto nessa videoaula. Então vamos citar as partes principais que nós vimos aqui. Só relembrando, a membrana citoplasmática ela tem qual é a sua função? De revestimento, proteção e permeabilidade seletiva. Sua formação é formada por camada lipoproteica. Também, na sua estrutura, ela possui duas bicamadas fosfolipídias e também está presente os carboidratos e o colesterol. O glicocálix ajuda a membrana plasmática a dar proteção nos animais. A parede celular, lembra o boné? É a da planta. E não se esqueça que os ribossomos têm como função principal a síntese de proteína, ou seja, a produção de proteínas. Os centríolos são formados por microtúbulos e auxilia na divisão celular. Você curtiu? Eu curti. Você compartilhou? Eu compartilhei. Indica para os amigos.